perceber, né, nessa dinâmica, o que o céu fala com a gente, né, e que o calendário da luz também tá aí para falar com a gente. Oi, Oi, Lídia, tudo bem? tudo, querida. Tudo bom? Tudo. Um pouquinho antes de entrar, eu estava me lembrando quando a gente começou a tomar presente lá atrás, e que a gente tinha só a meditação de segunda, né? Pouquinho a pouquinho, aí foi introduzindo vocação, oração da refeição, meditações de manhã, até que inchou tudo, É, né? é um longo caminho, né? Que a gente vai dando passo a passo. É engraçado você falar isso, porque no domingo eu me lembrei também, assim, tipo, nossa, a gente começou em 2014, né? Aham. Então, 2024, que daqui a 2 anos, fazem 10 anos. Nossa, mãe! Falei, gente, como é que o tempo voa? Que loucura isso. É, domingo ontem, né? Não, foi sábado. Eu pensei isso e falei, 10 anos, uma criança de 10 anos é uma criança que está correndo por aí. Então, O WhatsApp, é uma coisa. né, Lígia? Estava começando a história de grupo do WhatsApp. Sim, sim, Então, exatamente. Ainda a coisa do WhatsApp não estava funcionando a pleno vapor como hoje, não. Meu bem, você está me ouvindo bem? Porque às vezes eu estou ouvindo cortar o teu som um tá, pouco. tá dando eco. Eu vou botar o meu fone aqui. Tá dando eco, Hum, não sou eu ou você. tá. Não sei, estou sentindo assim. Eu estou com tudo normal aqui, parece. Então, só queria lembrar também para o pessoal aqui, né, que é um grande prazer a gente estar junto para a nossa meditação, né, e Uhum. reafirmar que a nossa meditação pode ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar, pelo tempo possível, não é? Só que é importante, ou é melhor que ela seja feita diariamente, porque a regularidade vai facilitando a gente entrar cada vez mais no estado meditativo, né? E esse estado estabelece um circuito energético, né? Entre o nosso ser e a fonte primordial. E aí a memória da nossa alma, a memória celular do nosso corpo vão sendo ativadas, essas memórias, né? E a regularidade da prática facilita a desobstrução, digamos assim, né, dos canais que estabelecem essa ligação, que a gente pode estabelecer essa ligação. Né? Bom, estamos na nossa linha? Estamos sim. Então vamos lá. Então, pessoal, obrigado por a gente estar junto. O tema de trabalho consciencial dessa nossa semana até o domingo próximo é baseado, como sabemos, no nosso céu astrológico do hemisfério sul agora, nesse momento, né? Mas que ele também pode ser inspirador para quem estiver no hemisfério norte, porque a gente faz uma interpretação pensando assim, escolher o tempo, né? E hoje, dia 22 de agosto, o céu de 2022, muito 22, o céu astrológico se encontra da seguinte maneira, né, pessoal? O Sol e Vênus estão em Leão, Lua e Lilith em Câncer na casa 5, Marte em Gêmeos no fundo do céu, Júpiter trigo no meio do céu em Sagitário e Netuno em Peixes na primeira casa. Daí que, a partir desse céu, o texto do nosso tema de trabalho diz assim: a cultura de um povo é a expressão de sua alma em busca da sua totalidade. O comentário escrito sobre esse tema diz: toda coletividade traz uma singularidade que aspira à sua soberania, ao mesmo tempo que necessita ir em direção à sua imersão no todo, a imersão dessa coletividade no todo. Bom, tendo em vista que esse assunto, acho que o que eu desejaria muito e desejo compartilhar com vocês é o seguinte: como nós sempre dizemos na Terra de Rudá, a síntese
do propósito da vida humana é chegarmos, cada um de nós, ao estado que chamamos de estado de per, que seria o estado de afirmar nossa diferenciação no mundo e ao pertencimento ao mundo e, na verdade, ao cosmos inteirinho. Mas por que a gente repete tanto isso, né, gente? Toda hora a gente está falando isso, principalmente de uns tempos para cá. É porque com muita, mas muita mesmo facilidade, a gente sabe disso, nós ficamos estagnados nas polarizações distorcidas desse estado de hiper. A gente para com muita facilidade, em vez de, vamos dizer assim, do processo de nos diferenciarmos, nós nos tornamos egóicos, egocentrados, infantilmente narcisistas. Em vez de diferenciação, eu penso em mim. Bom, em vez de pertencimento, também é muito comum, o mais comum ainda hoje se viver um estado fusionado, misturado com os outros, nos anulando, uma espécie que acaba formando uma certa geleca humana, na verdade é isso, né? E a gente misturado acaba sendo muito mais fácil obedecer ao que já existe pré-estabelecido ou ao que outros ainda nos dizem. Bom, então, toda coletividade pode ser vista, em função do nosso tema de hoje, então toda coletividade pode ser vista como um ser vivo também, né? E uma nação é uma coletividade. Portanto, né, a nação também necessita desenvolver o seu estado de hiper, contribuindo e ligando-se ao todo exatamente porque expressa a sua singularidade, a singularidade da sua alma coletiva, né? Então, e o meio pelo qual uma coletividade expressa essa singularidade de alma que lhe caracteriza é através da sua cultura, né? Por isso que a gente coloca o texto acima como ele está colocado. É através da nossa cultura, né? Sendo que eu quero chamar a atenção que o nosso texto reflexivo se refere à palavra cultura de forma ampla, que vai além do conhecimento intelectual. Sabe aquele conhecimento que a gente diz assim, aquela pessoa é muito culta, porque ela, né, desenvolveu um conhecimento a respeito de um monte de coisa. A cultura de um povo, que a gente se refere no nosso texto dessa semana, é aquela que é vista como um conjunto de significados que dão sentido à vida da sua sociedade, daquela nação, daquela coletividade. Conjunto de significados que dão sentido à vida da sociedade. A cultura, então, pessoal, é um legado coletivo, que além do conhecimento mesmo, inclui as artes, as experiências todas, a sabedoria desenvolvida por um povo, os valores, as crenças, as atitudes, a linguagem, como esse povo se organiza, suas leis, noção de tempo, que às vezes varia de povo a povo, papéis sociais, comportamento relacional, enfim, tudo aquilo que caracteriza a identidade de um povo, tal qual a gente fala a respeito de uma pessoa, a identidade de uma pessoa. Então, essa cultura está sempre em processo de desenvolvimento também, tal qual as pessoas, os indivíduos que compõem a própria coletividade. Então, gente, nossa visão espiritual já nos ensinou, não é? Nós que estamos aí juntos, trilhando esse caminho da Terra de Judá, essa visão espiritual já nos ensinou que ninguém nasce num país por coincidência. Isso não existe. Existe uma razão muito profunda para que cada um de nós tenha nascido aqui. O Brasil tem qualidades incríveis, né? Mas tem como um dos seus temas desafiadores centrais a manifestação da sua singularidade, exatamente o que é preciso fazer. Mas isso é muito acentuado para nós porque nós temos uma tendência maior até, sabe, muito, muito grande, à mistura com os outros e também à autoidealização. A gente sabe disso. Daí que aquela música do Cazuza, né, fez tanto sucesso no passado
e não foi à toa fazer sucesso, porque é como se a gente tivesse percebido, né? E continua até hoje dizendo uma coisa de extrema importância. Brasil, mostra a tua cara, não é isso? Então, é pela necessidade que nós temos de desenvolver a expressão dessa nossa identidade. Nesse momento, então, gente, de transição, de crise política brasileira, sem falar na situação do mundo todinho, porque todo mundo está vivendo um momento muito, muito delicado, cada um de nós é guardião, através das nossas ações diárias da cultura brasileira. Dessa cultura que eu falei acima, valores, maneira de se comportar, expressão, criatividade. Então, nós somos guardiões de um amplo conjunto de significados que dão sentido à nossa sociedade, né? Por quê? Sem a cultura, então, não tem nem diferenciação, nem soberania, nem pertencimento, nem contribuição para o todo, né? Como a gente acabou de vir conversando e vai concluindo isso. A direção política, inclusive, é consequência da alma de um povo. Então, esse é um momento muito importante da gente sacar isso tudo. Esse céu nos convoca a responsabilidade de sermos guardiões da nossa cultura através das nossas atitudes diárias e convoca a todos aqueles que, por estarmos em trabalho, né? Quando estamos em trabalho psicoespiritual grande, nós também temos mais responsabilidade. Né? O fato da gente ter mais consciência implica numa responsabilidade maior e tomara que a gente tenha mais consciência mesmo. E é isso. E é um processo contínuo da coletividade e nós enquanto indivíduos. Daí, ainda eu queria comentar com vocês o seguinte: esse céu astrológico continua, como tem sido nas semanas anteriores, marcado acentuadamente pelo combate de luz e sombra. Essa semana, como foi semana passada, retrasada, nós temos um grande triângulo, né? E também um grande quadrado, falando da sombra. A luz, falando do grande triângulo, e o quadrado ao mesmo tempo, nesse momento no céu, falando da sombra. Mas, quer dizer, os desafios continuam fortes, o combate continua. É isso que eu quero dizer. Tá? Mas nós vamos. Acontece que a gente pode ter alegria por estar travando um bom combate. Essa que é a questão que a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração. E vamos focar o nosso olhar valorizador, protetor e criador para a nossa expressão cultural, a nossa. E aí, eu queria finalizar aqui, antes de passar para o nosso calendário da luz, eu queria dar uma sugestão. Que durante essa semana, cada um de nós, em algum momento ou em vários, possa fazer uma reflexão. Possa se perguntar, não por quê, mas para que eu nasci brasileiro? Para que eu nasci brasileira? Tá? E tentar identificar qual a razão da gente estar aqui, ter nascido aqui nesse país. Bom, além disso, antes de passar para a Rosa, queria comentar as informações que estão codificadas pela luz do dia de hoje, aqui no Hemisfério Sul, né? Essas mensagens da luz a gente decifra através do calendário da luz da Terra de Judá, e que é baseado no I Ching, e o hexagrama do I Ching que define. Então, essa decodificação até nos dá um alento. Ele diz assim: nos períodos após uma grande transição, tudo pressiona para adiante, em direção ao desenvolvimento e ao progresso. Então, que possamos seguir nessa direção, em direção ao desenvolvimento e ao progresso. É isso, né? E que a gente vai fazendo exatamente cumprindo com aquilo que a gente é chamada a ser e a manifestar. E aí agora eu passo para a Rosa Valgode, para a gente fazer a nossa meditação. Vamos ver se a minha voz melhorou, porque estava... Ficou bom. Ah, tá bom. Tá. Eu só me lembrei uma coisa que, de repente, a gente pode até postar lá no Tornar-se Presente depois, é aquela palestra que você e o Sérgio fizeram sobre o mapa do Brasil.
né? É verdade. Que é bem Uhum. interessante de se ver nesse momento, né, em que a gente precisa ter essa consciência, né? Sim, vamos botar essa semana, que eu acho que é bem, bem importante mesmo. Uhum, E ajudar a refletir e descobrir coisas, é. né? Então vamos lá. Então eu peço agora que fechem os olhos, respirem profundamente, encontrem esse lugar internamente e que a respiração seja um veículo condutor para você se assentar em você mesmo. A cada respiração, esse espaço fica mais confortável, mais integrado. Que possamos buscar a nossa identidade, ao mesmo tempo a identidade do nosso Brasil.
possamos cada vez mais nos aprofundar nesse estado de diferenciação e pertencimento, e que isso possa trazer um olhar coletivo muito mais profundo e com muito mais unidade. Que assim seja. Perfeito. Agradeço a presença de todos aqui a mais essa meditação. Espero que a gente se encontre de novo aqui no Instagram na segunda-feira ou durante a semana aí, né? Nos momentos que acontecem. Enfim, obrigada por tudo. Beijo. Obrigada pela companhia, pela presença. Obrigada, Rosa. Obrigada a todos. Sim, continuamos todos os dias da semana, né? Postando lá e trocando conhecimentos. E às 18 horas, se possível, fazendo a nossa meditação, se não em outro momento. E queria reforçar a sugestão, que ao longo dessa semana a gente possa se perguntar: para que eu nasci brasileiro ou brasileira, mesmo quem não mora mais aqui? No sentido de o que, ao nascer aqui, eu estou sendo instigado ou instigada a desenvolver. E também qual o legado que eu ofereço por estar sendo eu mesmo, ou eu mesma. Tá bom? Muito, muito obrigada. Seguimos, então. Beijo. Boa Beijo, noite. Lígia. Obrigada. Boa Beijo, noite. Rosa. Obrigada.